Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h06, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de segunda-feira aqui na Prever FM. É com satisfação que nós estamos recebendo aqui a secretária municipal do Meio Ambiente, Bianca Picado Gonçalves. Bianca, bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Márcio, bom dia Lorival Panhoso, bom dia querida Ellen. É um prazer estar com vocês aqui hoje, nessa segunda-feira, iniciando aí a semana. Muito obrigada pelo convite. Bianca, é inevitável a gente não tocar num assunto que está polemizando, principalmente as redes sociais, com relação ao corte de um IP exótico no Jardim Dona Nicota, né, aqui em Botucatu, e as pessoas revoltadíssimas em redes sociais, inclusive você que está acompanhando pelo nosso site, pelas redes sociais, está vendo as imagens, né? O antes e depois. Olha, nós convidamos, tá? Quem puder acessar aí www.preverfm.com.br, você vai poder nos assistir e vai poder ver as imagens da árvore, como era o local, como ficou. Nós temos até a imagem do Google Earth, como era essa árvore vista do satélite. Isso é interessante vocês poderem acompanhar. Então, www.preverfm.com.br, você vai poder nos assistir, seja pelo celular, seja pelo seu notebook, pelo seu computador, pelo seu tablet, enfim. É uma forma de você nos acompanhar mais de perto, né? Poder nos ouvir, nos ver, assistir o que está acontecendo aqui. Bianca, aí causou uma polêmica danada, né? O que aconteceu? A árvore estava condenada, falaram-se parasitas e tudo mais. O laudo do engenheiro da prefeitura, engenheiro agrônomo da prefeitura, e as pessoas revoltadas, me parece que até fizeram um replantio de uma árvore esse final de semana. O que aconteceu, Bianca? Bom, primeiramente, novamente, obrigado pela oportunidade. É importante a gente comunicar o que acontece à população, exatamente, né? A gente tem vários movimentos acontecendo no nosso município, tanto em relação à arborização urbana, quanto à revitalização de algumas áreas, de algumas ruas, quanto também a verificação de cuidados com árvores que estão com risco de queda ou árvores doentes e que precisam ser retiradas, né? Nesse caso em específico, né, é uma árvore, é um IP rosa exótico, tá? Esse IP primeiro assim, o que é uma árvore exótica, né? Então às vezes a gente fala árvore exótica, a gente tem um linguajar um pouco mais técnico, mas é só diferente. Não é só diferente. Ela é uma árvore que ela é uma espécie que não é da nossa região. Não é nativa. Não é nativa. Ou seja, ela foi introduzida na nossa região e essa introdução, ela pode causar impactos negativos. O que significa impactos negativos? Ela pode ameaçar a biodiversidade local, tá? Então ela pode trazer algumas doenças que podem proliferar, elas acabam alterando o habitat, elas acabam alterando aquela biodiversidade local e até prejudicando outras árvores nativas que estão próximo ou no local. Então, por si só, por ser uma árvore exótica invasora, ou seja, ela traz um impacto negativo para a biodiversidade, ela já teria um critério de retirada. Não era só um IP? Ela era um IP exótico. Mas não nativo. Não era o mesmo IP que nós temos aqui na Avenida Santana, na Costa Leite, não é igual? Porque para nós leigos, a gente olha assim e acha que é tudo igual. Exatamente. Então, assim, realmente é uma oportunidade para comunicar sobre isso, né? Então, essa árvore, ela não é o IP nativo. Então, a gente tem um estudo até da Universidade Federal de Campo Grande que fala, que uma pesquisadora, ela fala exatamente dessa espécie. O estudo dela é sobre o IP exótico El Salvador, que é essa espécie. Mas há quantos anos estava ali aquela árvore? Ai, Lorival, não vou saber ao certo te informar mais de 50, quantos com certeza. Não sei te informar quantos anos ela estava ali, tá? Mas nesse caso, o primeiro passo foi que houve um pedido de um munícipe para retirada. E aí, como é que funciona isso, né? Existe um procedimento. Então, as pessoas, elas têm o direito de não querer uma árvore ali em frente à sua residência. E aí, cabe ao engenheiro, né, ao técnico da prefeitura ir até o local e avaliar se pode ocorrer a retirada ou não. Então, nesse caso, houve um pedido em 2023, né, para retirada dessa árvore. Na época, foi realizada a vistoria
técnica, então o engenheiro foi até o local, fez a vistoria e constatou que a árvore é uma árvore exótica, invasora, e que era uma árvore que estava condenada. Ela estava doente com um fungo característico do IP exótico. E não tinha como tratá-la? A poda, ela não é indicada nesses casos, né? Até pela própria, pelos próprios pesquisas, ela não solucionaria o problema. Não era recomendada. Não é recomendada. Então foi essa linha, né, de critérios que foram avaliados. Essa árvore, então, ela foi retirada pela equipe da zeladoria, né, pela Secretaria de Zeladoria. O engenheiro florestal também dessa equipe fez essa avaliação lá em 2023. E aí, para vocês terem ideia, a Secretaria de Zeladoria, ela tem uma centena de pedidos mesmo de munícipe para retirada de árvores. Uma centena. Então, assim, a gente faz a avaliação em loco, verifica se é possível ou não a retirada. Então, esse é um movimento, esse é um tipo de procedimento junto à zeladoria. Existe um outro movimento que é a arborização urbana, que não é a mesma coisa. Ela está ligada, obviamente, mas é assim, o programa de arborização urbana, que é vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, também faz esse tipo de avaliação, né? A gente também está percorrendo os locais, mas as árvores que estão sendo retiradas pelo programa de arborização são as árvores que estão com risco de queda e que podem afetar a rede de energia. Tá? Então, aí sim é um outro tipo de critério. Quando vocês tiram, vocês já colocam outra imediatamente, uma mais adequada? Como é que funciona? Isso, exatamente. Então, a gente tem uma lista de espécies que o viveiro de Limeira, que é um viveiro pela parceria com a CPFL. Então, é importante a gente falar que não tem custo de recurso público, não tem gasto nosso, não tem recurso público utilizado para acontecer isso no programa de arborização. Nesse momento. As espécies são as espécies adequadas, então a gente faz essa análise e é plantado uma espécie adequada. Porque se plantar uma errada, derruba até a casa do cidadão. Mas o motivo até de eu convidá-la para vir aqui é porque causou uma comoção, né? Essa é a palavra. Porque muita gente, o Lorival falava aqui antes da gente começar o primeiro jornal, que ele passou parte da infância vendo essa árvore, inclusive, né? E muitas pessoas postaram. Olha, a única coleguinha que eu lembro do Jardim da Infância, na nossa época, Jardim da Infância, né? A Cassandra morava ali, acho que a família dela mora até hoje ali na frente, uma família fantástica. Eu morava do lado de cá, né? As outras casas ali nem existiam ainda. Nós estamos falando em 1960 a 1970, foi o período que eu morei ali, exatamente. Por isso que eu perguntei, eu não me lembro, eu era tão pequeno, se ela já estava lá, essa árvore. O Márcio falou que ela tem mais de 50 anos. As pessoas, que rede social hoje em dia todo mundo entende tudo, todo mundo vira engenheiro. Todo mundo é professor, tudo, né? Todo mundo é professor em tudo. Só que é o seguinte, né? Olha, essa visão ali é do Google. Essa comoção que causou é uma coisa assim, será que ela estava condenada a ponto de ter que cortar mesmo? Porque foi um pedido... extremo. Não, foi um pedido de uma pessoa, única pessoa, os demais moradores do quarteirão. Foram consultados os demais ou não? Só esse pedido basta ou é conversado com os moradores antes de fazer, né, essa supressão de uma árvore que envolve todo mundo ali, né? Todas as pessoas que cresceram vendo aquela árvore, se a pessoa se abre a janela, ela não está mais lá, é triste. Lá, né? Não estamos nem discutindo a necessidade ou não, mas é feito assim uma preparação psicológica para as pessoas, falar, olha, pessoal... A gente tem feito essa conscientização no programa de arborização. Tá? Então, por exemplo, as árvores que nós retiramos pelo programa de arborização, a equipe do meio ambiente, ela ficou por 10 dias nas ruas, batendo de casa em casa. Inclusive, nós fizemos um formulário. Esse formulário, ele consta as informações sobre a retirada e também consta uma anuência sobre se aquele morador gostaria ou não de uma outra árvore na frente da sua residência. Foi feito isso nesse caso aqui? Nesse caso, eu acredito que não. O que aconteceu? Gente. Esse caso é aquele caso que eu mostrei para vocês de diferentes procedimentos. Esse foi um pedido de um munícipe para a Secretaria de Zeladoria e ela fez não fala o nome dele aqui com não, o engenheiro florestal. Com o engenheiro florestal, ele foi até o local, verificou, constou se ele tem um laudo técnico para isso, né? Então a retirada,
é importante a gente lembrar que, independente do procedimento nosso, da zeladoria, meio ambiente, enfim, Defesa Civil, porque também a Defesa Civil ela pode fazer o corte independente. Sim, a Defesa Civil a gente tem tempo. Isso, então assim, independente do procedimento, da onde veio a retirada, é importante, gente, as árvores que foram retiradas, elas têm laudo. Esse munícipe morava ali em torno da árvore ou não? Ou só passava ali e se incomodava com ela? Eu acredito que mora no local. E aí, depois da análise técnica do laudo elaborado, é que foi feita a retirada. Vou dar uma opinião aqui, de morador de Botucatu, baseado em conversa que eu tive esse final de semana. Minha mulher é engenheira florestal. Então é o seguinte, eu acho que deveria ter sido preparado todo mundo com relação a isso, né? Olha, a árvore ela vai ficar isolada para não correr risco e ao mesmo tempo, ao lado dela a gente vai plantar uma nova, tá? Até que ponto ela pode? Você preparar imagina, as pessoas, né? De repente, olha, é o ciclo final dela. Eu não sei essa foto que a gente está exibindo dessa florada desse ipê exótico rosa, de quando é essa foto. Mas olha que coisa mais linda que era isso. Eu não sei, deve ter sido ano passado essa florada, porque nós estamos agora na época da florada do ipê amarelo, agora, Isso, né? Do ipê amarelo. Do ipê amarelo. Então, assim, o emocional das pessoas, que não só que moravam ali no entorno, mas que passavam e viam esse ipê. Tem gente que vai, no final de semana, vai caçar ipê na cidade para tirar foto, né? Então, eu acho que devia ter sido um pouco mais amenizado o corte dessa árvore. Eu não sei, é uma opinião pessoal. Eu acho que muitos munícipes pensaram assim, porque você vê aquela imagem à direita, para quem está acompanhando, dela já totalmente no chão, entristece. É desoladora, né? Você parece que é claro uma bomba que ali. Se tivesse, olha, vai cair, choveu, tá ventando, ela vai cair, olha, tem parasitas entrando nas casas, mas não era nada disso que estava acontecendo, né? Eu acho que talvez faltou um pouco mais de, sei lá, não digo critério, de avisar as pessoas, olha, nós vamos cortar em dezembro, quem quiser tirar foto, quem quiser se despedir, alguma coisa assim, né? Uma cerimônia do adeus. Alguma coisa assim, porque assim, no mundo que, né, as mudanças climáticas, é um ser vivo, né? Queira ou não queira, a árvore é um ser vivo. Alguma coisa ali que aquelas crianças que ficaram ali, a Cassandra, a família dela, Dona Eunice, se não me engano, o nome, cresceram vendo aquela árvore, né, crescer junto. De repente, você chega ali, deve dar um vazio muito grande. E o que foi colocado no lugar? A senhora sabe? Não. É porque foi um pessoal eu verifiquei ontem, né, que teve um pessoal que... Uma ONG, parece que fez um plantio que não é o plantio oficial feito pela prefeitura. Não é o está errado também. Também está errado. Porque aí corre o risco também, daqui a pouco tem que tirar. Eu verifiquei que é um ipê branco, né, isso que eles fizeram essa comunicação. Mas, obviamente que nesse cenário, né, a gente se coloca à disposição a Secretaria do Meio Ambiente para fazer um novo plantio, para chamar a comunidade, para fazer em conjunto, que é o que a gente está fazendo. Daqui 40 anos vai estar igual. A gente vai estar, esse movimento do programa de arborização, né, que a gente verifica que houve uma certa confusão e as pessoas acabam misturando, né, e trazendo o programa de arborização, que me entristece um pouco, não tem como, né? Porque a gente está lidando tecnicamente e tendo esse cuidado com a comunicação com a população. Então, isso é importante. Exemplo, antes de cortar, acho que tem que ser consultado os vizinhos, pelo menos orientado. Olha, pessoal, nós vamos cortar porque é realmente necessário. Não porque alguém se incomodou que estava caindo uma folhinha em cima do carro dele ou algo parecido. Nós vamos cortar porque a situação é essa. Havendo uma conscientização, eu acho que a pessoa aceita melhor, porque vê que é inevitável. Isso, aconteceu exatamente isso. A gente, naquela praça ali, em frente ao bombeiro, o corpo de bombeiros, né? Nós tivemos também uma retirada de uma árvore, de uma leucena, uma espécie exótica. E eu fui pessoalmente conversar com os moradores, com o seu Luiz, com o seu Cícero. Aproveito para mandar um abraço para eles, porque eles foram muito receptivos no momento. Bianca, por que retirou essas árvores, né? Essa árvore foi uma árvore lá, e aí eu expliquei e depois eles entenderam. Então, nesse caso em específico, estava na rede de energia. Ali a gente tem corpo de bombeiro, a gente tem um abastecimento da Sabesp, a gente tem uma escola ao lado da praça, a gente tem no outro quarteirão um pronto atendimento. Então, a gente tem as redes, né, de energia primária, secundária, que dependendo da situação, como a árvore pode cair, se ela oferece um risco de queda, ela afeta de 600 a 2.000 pessoas. Então, assim,
é esse nível, né, de critério que a gente está trabalhando no programa para fazer algumas retiradas, né? E aí imediatamente eles entenderam, né? Depois da conversa, da conscientização. Entre uma árvore e uma vida humana, nós vamos ficar com a vida humana sempre, não tem dúvida disso. E tem um risco para a sociedade, para a pessoa, para o morador, para alguma situação desta, a gente tem que aceitar. Agora, o que não dá para aceitar, cara, eu vou fazer um projeto aqui da minha casa, eu vou pôr a garagem bem aqui, então eu quero que você tire essa árvore, porque a minha garagem é aqui. Meu irmão, troca a garagem. Você não fala, junta muita folha, tem muita flor aqui. Tem pedidos nesse Tem desse tipo, também. eu tenho certeza. Tem pessoas que não conseguem conviver com uma árvore e não tem a consciência da importância de ter uma árvore, o verde e tudo mais. Agora, o que vai ser feito na sequência desse caso específico, Bianca? Tá. Nesse caso, então, pelo que eu observei, então, foi feito um plantio, né? Mas oficialmente não. Então a gente vai se colocar à disposição de conversar ali com os moradores, entender, né? Mostrar as espécies que nós temos no nosso viveiro. Hoje o viveiro ele recebe mudas já de arborização urbana mesmo, que são mudas já com uma altura importante assim para o programa de arborização. Então a gente pode fazer esse movimento, né? A gente se coloca à disposição aí para fazer esse movimento e está fazendo um novo plantio nesse caso. No caso desse Botucatu Mais Verde, é o nome do programa, é isso? Isso, Botucatu Cidade Viva. Cidade Viva, né? E quantas árvores estão sendo plantadas ainda? Porque a sequência que vocês estão é, de repente, parque municipal, né? Mas de plantar uma solicitação de munícipe, por exemplo, está acontecendo isso também? E mais uma coisa, nós demos uma ideia para o prefeito aqui, não sei se chegou até você, se não chegou agora vai chegar, que nós gostaríamos que para cada pessoa que nascer em Botucatu fosse plantada uma árvore. Nós estamos falando em torno de 1.800, foi o número que nós chegamos, foi 1.800, né? No mês, 150. 1.800 árvores, 1.500 árvores por ano. E que para essa árvore fosse colocada até uma plaquinha, um nome, que a pessoa fosse orientada, olha, essa árvore aqui, né, é Lorival Panhosi. Ela tem o nome Lorival Panhosi, que foi plantada no dia que ela nasceu, ou foi, né, idealizado, às vezes plantar perto da casa. Nós estávamos vendo no Google Earth aqui mesmo, essa rua, que era, eu lembro o nome dessa rua também, é Chico Padre, que é a que começa ali, porque essa para quem não conhece, você vindo do Senac, agora é mão para descer, antes podia subir também. Acho que é Gustavo. Subindo o Senac, quando não pode subir, é mão para descer, vai. Quando chega bem na frente do Senac, você vira à esquerda, é uma rua que nasce ali. Aí ela tem um nome, depois ela tem uma bifurcação, e acho que, não sei se troca de nome, mas onde eu morava era a rua Chico Padre, que começa bem ali. E nessa rua quase não tem árvore, o que tinha era essa, que agora também não tem mais, né? Então, seria interessante dar uma estudada na região toda para repor, tiramos uma, nós vamos colocar 10, tá? Para poder compensar essa visão árida, que a cidade vai ficando mais árida. Você vai tirando árvore, vai ficando, a cidade vai ficando, ela entristece, na minha opinião. Uma cidade sem árvore é uma cidade triste. Sim. Né? Porque ela não respira, né? Ela não tem aquele verde, aquelas flores que é tão bonito de ver. Então, a ideia nossa aqui, que foi lançada, eu acho que não chegou até lá ainda, mas vai chegar em algum momento, que vocês façam um projeto e para cada cidadão botucatuense que nascesse, plante uma árvore e que essa árvore esteja identificada e ele possa acompanhar. Já pensou que legal? No seu aniversário, você leva lá, filha, essa aqui é a tua árvore, daqui a pouco você começa a namorar, leva a namorada lá, fala, olha, você vai ter um carinho especial. Eu vou te dar um beijo aqui embaixo da árvore, da minha árvore da vida. Olha, e surgiu vários nomes, pessoas inclusive oferecendo mudas para poder participar desse projeto. Eu acho um projeto legal. E Botucatu tem uma árvore no futuro, porque se a gente começar assim, Márcio, daqui 100 anos, para cada habitante vai ter uma árvore, né? Não agora, né? Mas daqui. Não, uma ideia super bacana. A gente já tem alguns projetos relacionados a nascimento de pessoas em algumas cidades e plantando uma árvore. A compensação hoje, ela é de 1 para 15. 1 para 15? Isso, então a cada uma árvore retirada nós plantamos 15, tá? Então essa é a compensação, que é a parceria vinculada à CPFL. As mudas, elas vêm doadas pela CPFL. Então, de março, quando a gente lançou o nosso programa, que foi no mês de março, até junho nós já plantamos 1.100 árvores.
Mas quando você fala plantar 15, você planta o quê? Na mesma região? Ou não, eu vou plantar lá no fim do lajeado. Não, o ideal é que um para um, né? A gente faz o plantio imediato no local da retirada. Então, a gente já tem esse movimento acontecendo. Em alguns locais que nós retiramos já estão sendo plantadas em loco. Por isso da anuência do morador. Você deseja ter uma árvore em frente à sua residência? Tem morador que não quer, tem morador que quer. Os que aceitaram, a gente já plantou. Então, a gente já fez o recorte de calçada e a gente já plantou a espécie adequada para aquela região. Mas eu, como morador, posso me negar que a prefeitura venha e plante uma árvore na frente da minha casa? A gente tem o direito ali da própria calçada. Da calçada. É da prefeitura. Sim, mas a gente está tomando esse cuidado, porque também... Não quer brigar com ninguém. Exato, a gente quer trazer essa conscientização. Não ter árvore na frente? Tem. Que coisa impressionante, né? A natureza humana é algo estranho. Então a gente tá tendo esse cuidado, então a gente já tá plantando. Porque ela chegar não é uma árvore qualquer, essa árvore não vai estourar sua calçada, não vai estourar sua casa, o encanamento d'água. Exato. Crescimento vertical. Então a gente tem todos esses cuidados. E a gente tá já fazendo esse plantio imediato e o plantio extra, né? Que é os demais da compensação ambiental. Então, a nossa compensação é 1/15. Então, de março até agora, a gente plantou 1.100. A gente tem agora um período complicado de plantio, porque está um período muito seco, né? Verdade. Então, é um período que não é recomendado grandes plantios, porque não é só plantar, né, gente? A manutenção, a irrigação, a manutenção, ela é muito mais importante do que o próprio ato de plantio. Então, a gente também tem esse planejamento na secretaria. Nosso próximo planejamento é o plantio de 6.000 mudas do final agora desse ano até o ano que vem. Então, dá mais do que os habitantes. Exatamente. Então a gente tem esse planejamento na arborização. É uma coisa interessante desse cuidado. Quando você planta uma árvore na frente da casa do Márcio, você bate na porta dele e fala: Márcio, plantei essa árvore aqui, ó, ela precisa ser regada a cada 3 dias, cada 4 dias, ela não gosta muito de água, é só uma vez por mês, é só 1 balde, 2 balde, né? Se puder, vai lá, compra uma lata de esterco, coloca aqui. Que vocês chegam a orientar o morador? A gente está fazendo essa orientação, sim, com o morador. Então a gente tem um morador que tem aquele sentimento de pertencimento, né? Ele quer cuidar, ele fala: não, muito obrigada, que bacana. Vem assim com aquele entusiasmo, querendo cuidar e fazendo esse papel para nós também, que é muito importante, né? A gente tendo essa conscientização da população, que é o que também essa comoção, apesar da situação, né, ter sido comovida e ter sido um movimento difícil ali, né, da situação, ao mesmo tempo me traz um sinal de alerta de que a população tá vendo. Atenta. Tá? Que bom, olha só, isso é bom. O meio ambiente não era muito falado, né? Verdade. As questões ambientais, elas não eram tão faladas nessa forma. E agora as pessoas estão atentas. Então, isso é importante para nós também. Trazer essa conscientização, a questão das mudanças climáticas, a gente já conversou sobre isso, né, Márcio? Desde o início do ano, né, Botucatu vem no movimento de participar de conferências municipais, estaduais, nacionais. A gente foi para Brasília e o tema é mudanças climáticas. Então, o programa de arborização urbana, ele trata diretamente as questões das mudanças climáticas. Nós estamos arborizando, nós estamos revitalizando, justamente para a gente se preparar. E os cortes, principalmente aqueles que estão sendo feitos nas linhas, nas redes elétricas de energia, é justamente para a gente se preparar para o verão. No sentido de tempestades, chuvas fortes. Nós vimos no começo desse ano muitas situações de árvores caindo, né? Trazendo risco para a população. Então, essas de risco nós estamos preparando para que a gente não venha também a ter situações de risco para nós mesmos. Porque nós já vimos, por exemplo, São Paulo, cada vez que dá uma tempestade, são centenas de árvores que caem. E causa óbito, inclusive, de algumas pessoas. Isso é preocupante, é óbvio. Que é o que nós falamos aqui, entre a árvore e a vida humana, a vida humana, sempre em primeiro lugar. Mas que não deixa de entristecer quando a gente vê as duas fotos ali, quem está nos acompanhando está podendo ver, né? Uma árvore linda, rosa, né? Toda florida, e do outro lado um tronco seco com um monte de galho caído em volta, quer dizer, ali o lugar ficou triste, né? Ele entristeceu aquela região. Espero que esse pé branco
floresça. Quanto tempo leva para crescer um IP? Lorival, não tenho essa informação técnica. Márcio, sua mulher é... Sua mulher sua mulher falou para você, Márcio? Né, então, sua lição de casa. O próximo programa você vai vir aqui e vai nos trazer. 5, 10, 15 anos, depende do tipo, né, e tudo mais, do local, né, da temperatura, uma série de fatores, né? Mas, Bianca, se alguém se sentir incomodado ou se de repente quer fazer alguma solicitação à Secretaria do Meio Ambiente, não só num caso como esse, né? Ou de repente solicitar um plantio, como eles devem proceder? Pode, né, encaminhar assim, o pedido junto à Secretaria mesmo, a gente fica no Poupa Tempo Ambiental, né, com o funcionamento fica aberto para quem quiser ir lá conversar, tirar dúvidas, críticas, sugestões, estamos abertos, né, a tudo que... Estamos ali para isso, estou aqui para responder também à população, então a gente fica à disposição. Só chegar, né, na secretaria que a gente vai estar atendendo e a gente vai estar verificando o que é possível fazer. Eu vou te convidar futuramente, num futuro bem breve, para falar a respeito de COP30, que está chegando a hora. Claro. Nós estamos quase entrando em setembro, em novembro vai acontecer. Para saber dos preparativos, como, se você vai para lá também, né? Se reservou o quarto no hotel antecipadamente para pagar bem mais barato, porque hoje não está fácil, né? Uma série de fatores, mas a gente vai fazer o convite para que você, de repente, em outubro, venha para cá, para a gente conversar a respeito dessa importância da COP30 no Brasil e que as pessoas realmente saibam o que vai acontecer e talvez seja, nos últimos tempos, talvez a COP mais importante da história, acho que deve ser, até pelo momento que o mundo está vivendo, né? Então você vai ser convidada aqui a participar novamente. Obrigada, muito obrigado por ter aceitado o convite de falar de um assunto polêmico, está mexendo com a cidade. Eu sei que essa entrevista vai repercutir e deve estar repercutindo já, né? Mas é importante trazer a informação. Causou a comoção, vai causar, vai ter muita gente que vai comentar, criticar e tudo mais, mas é importante que a gente não fuja do diálogo, da conversa, para saber o que aconteceu. É importante, o sacrifício, vamos dizer assim, dessa árvore que foi necessário, na opinião técnica, serviu também de alerta para vocês, né? Eu tenho certeza que as novas supressões de árvores vão ser tratadas de uma forma diferente a partir de agora, pelo menos aquilo que nós falamos aqui, que a população, pelo menos no entorno, seja comunicada, seja avisada, seja orientada da real necessidade e que se sempre busque alternativas, nunca seja, olha, o mais fácil, vamos chegar lá, corta, que é melhor. Se der para tratar, se der para recuperar, se der para fazer uma poda seletiva, se algo, até às vezes a transferência, existe casos, né, que você consegue tirar a árvore dali e levar para outro local que não vai causar perigo, né? E que seja feito dessa forma para que a cidade fique mais verde, mais bonita, mais florida, que é o que todo mundo quer. Muito obrigado, viu, Bianca? Obrigada, eu que agradeço novamente a oportunidade. E é isso, estamos aqui para responder a população. O que vocês precisarem, pessoal, a gente está à disposição da secretaria. Então, dúvidas, sugestões e com certeza a gente vai realmente tomar esses cuidados, né? É importante que todas as equipes estejam alinhadas também para que a gente trabalhe em prol, né, do município, em prol do meio ambiente, que é isso que a secretaria e o nosso prefeito Fábio Leite quer, né, empenhado e também muito bem, eles sempre nos amparam em relação às oportunidades que vêm de projetos ambientais. Isso nos dá, né, como equipe, nos dá. Ele tem essa consciência, nós já percebemos isso. Acho que até ele se chateou quando viu isso. Né? Foi todo mundo, não foi? Obrigada, Bianca. gente. Bom dia para você. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.